passo imediatamente a fala para o Basílio apresentar duas pesquisas que ele realizou, vem realizando. Uma é o carinhosamente chamado ICAT, que é o Índice de Transparência do Contencioso Administrativo Tributário, e a outra, o Índice de Transparência Fiscal dos Municípios da Copa. Basílio, por favor. Então, em primeiro lugar, agradecer as palavras do professor Eurico. Distribuir aqui para o pessoal que chegou depois, quem não tiver ainda... Todos têm acesso já, né? Então, pessoal, primeiro, falar sobre o Índice de Transparência do Contencioso Administrativo Tributário dos Estados Brasileiros. Todos vocês têm acesso às informações dos slides, mas, para ilustrar, vamos falar aqui qual foi o nosso trabalho desenvolvido nos últimos meses aqui no NEF. Nós fizemos uma análise de todos os estados brasileiros e da União em relação à transparência do contencioso. E esse foi o resultado que nós obtivemos. De 0 a 100, nós tivemos alguns estados próximos ali de 20, 30 pontos, e só 2 estados se destacaram, São Paulo e Santa Catarina, acima de 50 pontos. Mas outros estados também foram bem, como Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins e Bahia, ficaram ali próximos de 30 pontos. E alguns estados tiveram uma pequena pontuação, nós vamos ver em razão de quê, e inclusive a Amapá tirou 0, nós não conseguimos encontrar no site deles nenhuma informação sobre o contencioso daquelas que nós entendemos relevantes, né? Aqui vem a União, está ali com 32 pontos, ao lado de Bahia e Minas Gerais, abaixo de Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo. Esse é o resultado, digamos assim, por ranking, né? Onde aqueles estados na letra F são estados que tiveram pouquíssimas informações, de 0 a 12 pontos. Iria de 0 a 20, mas o que atingiu o máximo foi 12. Foi Ceará, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul. Tivemos 3 estados que saíram no nível E, mas ainda assim melhor do que a maioria, né? Amazonas, Sergipe e Paraíba. Na letra D, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, União, Rio de Janeiro e Tocantins. E, como eu falei, não houve nenhum estado nível A, entre 60 e 100 pontos, que nós consideramos, mas também não houve nenhum estado nível C, entre 40 e 50 pontos. Então, São Paulo e Santa Catarina se destacaram um pouco dos demais em relação a isso. Deixa eu fazer um comentário só nessa tabela, Basílio. Aqui tem uma coisa muito importante para ser destacada nessa tabela, que, na verdade, essa informação não depende de recurso financeiro, não depende de tecnologia de informação, depende, na verdade, de adequação à lei de acesso à informação. Ou seja, o que se pede, na verdade, são, especialmente, o Basílio vai mostrar agora, bancos de dados, acesso a bancos de dados, que basta digitalizar e colocar na internet. Qualquer motoboy faz isso com tranquilidade. Então, pode perceber que ali em D tem o Espírito Santo que está muito bem, que é um estado modesto em termos de recursos, mas que é muito ousado em termos de informação. Tem dados gerenciais desde 2005, é exemplar nesse sentido. Está ali Tocantins, ali em D também. E a União, que é toda poderosa, também está ali entre Minas, Bahia e Rio de Janeiro. Ou seja, não é questão de recurso, mas é questão de atitude e postura em relação à lei de acesso à informação. Só para ilustrar, Basílio, quem fez essa pesquisa vai falar sobre isso também, nós fazendo pedidos de acesso à informação à União, muita coisa a União dizia, eu não posso dar essa informação porque ela é sigilosa em conformidade com o artigo 198 do CTN, sendo que a mesma informação estava disponível no site do Espírito Santo, sem que ninguém tenha sido preso lá, e que a mesma informação é disponibilizada por São Paulo, por exemplo, que dá acesso às decisões de primeira instância, enquanto a União defende e esconde as 7 chaves as decisões de primeira instância das DRJs. Ou seja, tem alguma coisa estranha aí, que a União, que se submete à mesma lei que os estados, ela não pode dar informação, enquanto os estados podem, e ninguém até agora foi preso nos estados por estar oferecendo informação, por estar cumprindo a Constituição. Basílio. Isso se reflete bastante na questão das consultas fiscais, né, que não entraram nesse momento agora, porque não participam efetivamente do contencioso, mas que
participam das nossas pesquisas quando nós tratamos da administração tributária de maneira geral. Nós vamos analisar especificamente alguns estados, não trouxe todos, claro, mas a União está aí para a gente também olhar o que foi preenchido, o que não foi. Aqui, em relação aos bancos de dados... mas todos são o contencioso dos estados, a gente está aqui nomeando por estado, né, mas subentende-se que seja também a parte do... Não é só Receita, na verdade, a segunda instância é o CAF, o Ministério da Fazenda. Mas continua vinculado à Receita, porque no CAF, a Procuradoria, por exemplo, que deveria ter assento, não tem. Na verdade, é um anexo da Receita lá. É da União. É da União. Cada um com seus problemas. Aí, nesse caso aqui, nós trazemos os bancos de dados, né? Os bancos de dados são as informações que nós consideramos mais importantes, que são as decisões na íntegra, de primeira e segunda instância, ou quantas instâncias houverem, e os autos de infração na íntegra. Nenhum estado disponibiliza autos de infração. Primeira instância, apenas São Paulo e Santa Catarina disponibilizam. Essa pesquisa não alcançou os municípios, né? Não. Há alguma notícia de algum município disponibiliza? Eu acho que São Paulo... Não, nenhum. Até agora nós não encontramos, mas estamos à procura. Se souberem, por favor, nos avisem, que vai facilitar a nossa pesquisa. E, de segunda instância, alguns estados disponibilizam. Espírito Santo disponibiliza, Bahia, Amazonas, Paraíba, Rio de Janeiro, além de São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Então, vejam também que não há uma divisão regional, uma região que tenha mais transparência ou não, nem em termos de, digamos assim, experiência institucional. O estado de Tocantins é um estado relativamente novo, né? E já disponibiliza as informações, e outros estados mais, digamos assim, antigos e consolidados não têm o mesmo nível de transparência. Aqui é a tabela final de critérios. Ela traz todos os critérios que nós avaliamos. Assim como nas pesquisas anteriores, nós temos um documento que traz esses itens especificados do que exatamente se trata cada um deles. Mas, basicamente, são os autos de infrações e as decisões, como eu já falei, os processos entrados no contencioso, os processos encerrados no contencioso, definitivamente, os resultados de processos na primeira e na segunda instância. Aí, nesse caso, quantos são a favor do contribuinte, quantos são a favor do fisco? Só uma dúvida quanto a essa pontuação. Se as decisões de primeira e segunda instância dão 20 pontos, eu estou vendo aqui Sergipe com 14, São Paulo com 18. O que significa esse número diante de 20? Então, nós explicamos também isso no documento completo, né? Mas foi uma excelente pergunta, porque nós dividimos por anos, e cada ano avaliado dá 3 pontos. No caso de 2013, nós avaliamos 6 pontos. 3 de você ter a informação durante o ano, e mais 3 de ela estar absolutamente atualizada como nós pedimos. Então, só isso daí dá 15 pontos. E os outros 5 pontos estão relacionados aos sistemas de busca. Por exemplo, se eu consigo encontrar essa informação da decisão sob diversos critérios, você tem mais pontos. Se você disponibiliza a informação de uma forma difícil de encontrar, aí você perderia pontos nesse sentido. E aí, totalizando 20 pontos. E, além desses de resultados de julgamento, digamos assim, nós temos os andamentos processuais, ou seja, você poder acessar pela internet o andamento do seu processo, ou de qualquer processo, na verdade, porque nós avaliamos apenas quando as informações são absolutamente públicas, ou seja, se você precisa de algum tipo de senha, precisa de algum tipo de cadastro, nós não pontuamos, até porque nós não teríamos condições de ter acesso à informação. As pautas de julgamento, que é uma questão fundamental, né, para você saber quando você vai ser julgado. A composição dos órgãos julgadores. Nesse caso, nós exigimos apenas de segundas instâncias, de tribunais, não exigimos de todo o contencioso administrativo. A legislação do contencioso, que também é um critério fundamental. O tempo de permanência, ou seja, quanto um processo dura para ser julgado naquele contencioso, e o estoque de processos, quantos processos estão para serem julgados, né?
uma coisa importante na concepção desse índice é a pretensão desse índice. Ele não serve para medir efetivamente a transparência. A gente percebeu que, na verdade, isso é uma premissa falsa, a possibilidade de você medir transparência. Primeiro, é um conceito altamente abstrato. Segundo, eu tenho milhões, inúmeros documentos que eu posso estar ferindo transparência. Ou seja, a preocupação fundamental não é ter um índice preciso para medir transparência. Isso é fictício, é o nosso modo de ver. Mas, na verdade, é ter um índice simples, com poucos critérios, relevantes, que, muito mais do que medir transparência, ele está preocupado em comparar atitudes em relação à lei de acesso à informação, de modo a incentivar e incrementar mais a informação. Então, tudo que nós queremos é mostrar nesse gráfico, falar, olha, a Receita Federal não dá a informação porque fala que tem sigilo de primeira instância. Só que São Paulo e Santa Catarina dão a informação. Por que isso acontece? Então, na verdade, um índice muito mais preocupado em ser ativista, no sentido de incentivar a perda do medo em relação ao acesso à informação, do que efetivamente preocupado em estar criando critérios específicos para estar medindo obsessivamente. Não, nossa preocupação é ter poucos critérios, ser um índice simples, claro, objetivo, fácil de aplicar, fácil de mensurar, fácil de interpretar, para que possa ajudar também as autoridades, a quem quiser avançar, sabe como pode se conduzir perante o índice para poder alcançar um alto índice que comunique à sociedade também um alto ambiente de negócios. Ou seja, se o Peroba, advogado do Pinheiro Neto, sabe se eu vou querer colocar uma planta industrial, eu vou escolher aqui perante o índice um ambiente em que eu tenha um contencioso ágil, tenho segurança, tenho transparência, não vou num estado que não tenho informação nenhuma sobre o contencioso. Obrigado, Basílio. Então, aqui, alguns exemplos. Quem já viu nossas pesquisas anteriores vai ver que nós temos tentado estabelecer um padrão em relação aos tipos de avaliação que nós fazemos dos sites de transparência e dos sites dos poderes públicos de uma forma geral. Nesse caso, nós trazemos aqui um exemplo de como nós exigimos as decisões de segundo grau, ou as decisões de segunda instância. Disponibilização das decisões proferidas em segunda instância em formato aberto, incluindo, sempre que puder, câmaras altas e baixas, quando houver, né? E disponibilizado por diversos critérios, como o nome do contribuinte, número do processo, palavra contida na ementa. Nós consideramos que quem tivesse pelo menos 2 desses critérios ganharia os 5 pontos que eu falei daqueles 20. Né? E aí o peso do critério 5 pontos, a frequência de atualização, que tem que ser diária, e a série histórica a partir de 2010. Outro exemplo aqui, em relação ao estoque de processos. Né? Nós vimos saber quanto há de estoque de processos por 2 critérios, o número de processos e quanto do valor de crédito tributário. Então, se você tem o número de processos, você já ganharia metade dos pontos nesse caso. E aqui nós passamos a analisar os estados avaliados, né, e a União ao final. Então, vejam, a maioria dos estados que conseguiram alguma pontuação, uma pontuação muito baixa, pontuaram nesses 3 critérios: pautas de julgamento, composição de órgãos julgadores e legislação, que são critérios mais básicos, né, que são fáceis de disponibilização, e alguns estados nem isso disponibilizaram. Então, aqui está o exemplo do Acre, que tirou 8 pontos de 100. Né? Aqui, no caso, a Bahia, que já tem bem mais informações, mas concentradas nessa questão das decisões de segunda instância, que realmente dá um salto de qualidade em relação aos outros aferidos. Né? Então, ela tem basicamente as mesmas informações, pauta, julgamento, composição e legislação, porém disponibiliza as decisões na íntegra do segundo grau. Por favor. Oi. Qual é o critério que foi dado para justificar a informação das decisões de segundo grau e negar de primeiro? Como? Não entendi. Desculpa. Sim. Não, então, nós não chegamos... Espírito Santo, 17 pontos quanto a decisões de segunda instância. Certo. E 0 pontos quanto a decisões de primeira instância. Eu gostaria de saber por que eles divulgam de primeira e não divulgam de segunda e não divulgam de primeira. Então, a próxima fase da pesquisa é justamente essa, onde nós vamos remeter todos os dados aferidos para os estados. Vai dar um trabalho enorme, porque são 27 administrações, nós precisamos saber
quem efetivamente é o responsável, quem tem condições de responder aos nossos questionamentos. E aí, uma das questões que nós vamos expor é justamente essa: qual a razão de você expor de segunda e não de primeira, se há uma diferença de sigilo no entendimento deles em relação a isso ou não. Um comentário aqui, na verdade, a ideia do índice qual que é? Ele não é uma transparência ativa no sentido que eu pergunto para a administração, você vai ter informação. O critério é, eu vou no site, busco, e ela tem que estar disponível a informação no site. Então, a gente não entra em diálogo com a administração para saber se ela dá ou não dá a informação. Agora, além disso, na sequência, depois do Basile, o Daniel e o Frederico vão apresentar uma outra pesquisa em que eles fizeram um pedido de transparência passiva, ou seja, eles pedem a informação, falam, eu quero a informação de primeira instância. Então, a alegação é que é sigilo fiscal protegido pelo artigo 98 do CTN. É a chapinha que a gente sempre assiste. Então, a gente vai entrar nisso também, e a gente está fazendo estrategicamente isso, fazendo pedido da lei de acesso à informação, com fundamento da lei de acesso à informação, e coletando quais são as respostas do fisco em relação ao porquê que ele não dá essa informação. Do ponto de vista conteúdo da resposta, acho que deve ser esse, deve ser uma coisa meio básica, dizendo, acesso à informação, sigilo do contribuinte, eu não posso divulgar. Mas, do ponto de vista prático, alguém me corrija se eu estiver errado, eu acho que as decisões de primeira instância... Fala no microfone. Mas alguém me corrija se eu estiver errado, mas as decisões de primeira instância são obtidas em julgamentos que não são públicos. E todos de segunda instância são obtidas em julgamentos públicos abertos aos contribuintes. Então, realmente, não divulgar uma decisão de segunda instância num julgamento que eu posso assistir, se eu quiser, do ponto de vista do fisco, deve ser uma coisa diferente. Ele falou, a outra, ninguém viu esse julgamento, eu não quero divulgar. Então, é claro que, do ponto de vista de sigilo, é a mesma coisa, porque qualquer das decisões vai relatar a situação fática que está em discussão. Mas os julgamentos, realmente, eles ocorrem em situações, em ambientes distintos, né? Um é só com pessoas da própria fiscalização em ambiente fechado e o outro em órgãos paritários e em ambiente aberto. Ambiente fechado, mais público, né? Público, deve ser público, mas fechado. Não é privado. Nós tivemos até uma discussão sobre isso e que alguns estados não têm órgãos paritários. Estava com essa discussão também um outro dia. Mas, e alguns, se eu não estou enganado, tem juízes, especialmente em alguns do Nordeste de Pernambuco, tem juízes que participam de concurso, etc. e tal, não é? Não é paritário, Pernambuco, né? Tem um conselho um pouco diferente do que os outros tribunais estaduais têm. É muito interessante essa diversidade que nós temos no Brasil, né? Isso se reflete um pouco nas nossas pesquisas, quando nós olhamos para essa realidade particular de cada um, né? Depois da Bahia, trazemos o Distrito Federal, que é um mau exemplo, né? Um estado rico, como nós sabemos, um estado onde há uma plena capacidade humana, né? Digamos assim, e é um estado onde apenas a legislação do contencioso foi encontrada. Eu, pessoalmente, pesquisei todos os estados junto com outro pesquisador do NEF e não consegui encontrar nada além disso. Então, foi um resultado ruim, inesperado, digamos assim, né? De um estado... pelo menos do ente que se esperava um pouco mais, né? E aqui o Espírito Santo, ele, apesar de não ter sido o primeiro colocado, foi o terceiro, mas ele tem características muito interessantes, porque eles têm um relatório onde eles trazem informações que ninguém mais trouxe. Por exemplo, as características dos processos encerrados e dos processos julgados em segunda instância. Então, o Espírito Santo tem um relatório que, digamos assim, é padrão ou modelo para os demais estados, onde não tem todas as informações, mas já tem algo que o diferencia dos demais estados. Oi? Alguma explicação para essa característica particular aí do Espírito Santo? Então, nós não encontramos ainda a explicação em razão disso, mas eles têm, na verdade, um relatório que eles divulgam, um relatório, digamos assim, em formato até meio em PDF, alguma coisa desse tipo, mas eles divulgam as informações sobre o contencioso e como o contencioso funciona, digamos assim, e disponibilizado no site do Tribunal Administrativo deles, né? Não, a explicação é assim, tipo, alguma característica do corpo funcional deles, do órgão deles, ou da própria história fazendária deles, que levou a isso? Isso ainda não chegamos nesse nível de refinamento da pesquisa, mas certamente é algo que a gente, quando entrar em contato com eles, vai perguntar de onde surgiu essa disposição em expor esses dados,
por que eles dispõem essa de maneira mais Eu tenho ampla? algumas dicas. Eu conheço o presidente do Conselho de lá, é um cara, funcionário público de carreira, seríssimo, bem intencionado, e que simplesmente não teve obstáculos para poder oferecer essa informação. É uma outra percepção, que é não obstante um Estado pequeno em termos de faturamento, é um Estado moderno, que a gente vê que está nas guerras fiscais, tem Fundap, teve administrações de vanguarda, como o Paulo Artung, acho que foi um bom exemplo de administração. Então, é um Estado que está lutando e está percebendo. Na verdade, acho que tem uma coisa aqui que pode ser trazida dessa pesquisa, está preocupado com o ambiente de negócios. Ele disputa com São Paulo e Rio de Janeiro a ideia de atrair contribuintes. E, para isso, ele tem que estar mostrando o ambiente de negócios. Então, talvez, digamos que começar a perceber isso, não é? Ver que o Estado atraído por boas práticas e preocupado em estar atraindo investimento, um caminho para ele é transparência. Uma dúvida. Sobre esses critérios dos relatórios aqui, encerrados definitivamente, autos de infração impugnados e outras coisas assim, o critério de vocês é relatórios disponíveis para qualquer cidadão sobre essas informações ou para o próprio contribuinte? Qual que é o critério? Veja bem, todos os critérios são aferidos com a seguinte perspectiva. A informação tem que ser absolutamente pública. Tudo que for reservado apenas ao contribuinte não nos é pontuado, senão não é pontuado por nós. Por exemplo, o fiscal vem e autua uma instituição, e esse auto, na verdade, é como qualquer julgamento, ele só é verdade a hora que ele for julgado definitivo. Ele pode ser cancelado. Certo. Então, você imagina você divulgando uma informação que tal empresa foi autuada, todo mundo está vendo. O Carrefour foi autuado. E aí aquele auto é cancelado, porque ele não tem fundamento ou algum tipo de coisa, e não era para ser aquilo lá. Ficou a imagem daquela instituição num relatório público, todo mundo viu, as pessoas tendem, então nós estamos acostumados com a mídia crucificando as instituições por uma simples denúncia. Será que isso é sério, você divulgar a entrada, autos de infração impugnado, mas ele não foi julgado ainda? O contraponto a isso, desculpa, é que, na medida em que aconteçam isso, autos de infração que são cancelados, a credibilidade dos autos de infração não se afirma simplesmente pela lavratura deles. Ou seja, se há uma tradição de que os autos são sólidos e, quando são lavrados, eles perduram, né? Raramente caem, então, realmente, tem um impacto negativo sobre a empresa, mas deveria ter mesmo, porque aí aconteceu uma infração séria e tal, né? Se, pelo contrário, os autos são duvidosos, a maior parte deles cai, ou uma porção importante, claramente os agentes econômicos se dão conta de que é uma tentativa de se pegar, pegou, ou alguma, às vezes, um esforço de cobrança injustificada, alguma coisa assim, e, nesse caso, há um desconto muito grande disso, não cria um risco reputacional para a empresa, não é? E, aliás, pelo contrário, permite um controle social sobre a ação do fisco, porque o fisco tem que ter uma atuação de qualidade, né? É mais um comentário ao fisco do que a empresa propriamente nesse caso. Acho que a Mariana pode falar melhor, que o artigo dela que vai ser publicado nos Conjur é sobre isso. Queria até agradecer a pergunta, porque isso foi me dar a deixa para falar sobre o artigo que eu escrevi, mas, na verdade, é o resultado desse semestre de pesquisas aqui no NEF. Na verdade, não é a primeira vez que a gente ouve esse tipo de provocação, né? E é um tipo de provocação que tem nos feito refletir. E aí, a gente quer tanto a publicação dos autos de infração, mas será que ele não pode gerar mais problemas do que solução? O que você está colocando será que publicar autos de infração que possivelmente exigem um valor muito mais alto do que aquele que será no futuro creditado, ou que possivelmente podem vir a ser impugnados, será que isso não vai causar pânico no mercado? E isso era uma questão que a gente estávamos refletindo sobre isso. Encontramos a melhor resposta a essa pergunta
num texto sobre economia da informação, do Joseph Stiglitz. Ele é prêmio Nobel de Economia, foi um texto indicado pelo professor Isaías. O Joseph Stiglitz ele começa dizendo o seguinte: tem uma frase do Oliver Wendell Holmes que diz assim: certas informações podem provocar pânico, como gritar fogo em um teatro lotado. Stiglitz responde: bem, é certo que gritar fogo em um teatro lotado pode sim provocar pânico, mas isso não implica em constatar que não se deve avisar as pessoas que há fogo para que elas possam evacuar o lugar ordenadamente. Isso nos fez rever a pergunta. A administração fiscal não deve continuar perguntando: devemos ou não publicar, tornar público os autos de infração. Deve sim passar a perguntar: como é que a gente pode fazer para publicar esses autos de infração? Então, a ideia de fundo do Stiglitz é o seguinte: esse argumento de que a informação deve ser guardada é um argumento extremamente prejudicial à democracia e supõe que as pessoas são absolutamente incapazes de dar conta desse tipo de problema que você colocou, né? A ideia dele é que, na verdade, essa questão deve ser reavaliada como um problema de fluxo de informações. Se a gente tem um fluxo instável, teremos problema. Quer dizer, se nenhum auto de infração é publicado e, de repente, o auto de infração da Natura é publicado, certamente a Natura terá problemas, jornalistas sensacionalistas se aproveitarão disso, e etc. Isso porque informações raras são mais valiosas. Se, ao contrário disso, a gente tem um fluxo constante de informação, quer dizer, os autos de infração são sempre publicados, as pessoas vão ter a possibilidade de avaliá-los de modo contextualizado. Quer dizer, sai o auto da Natura, o auto da Ambev, e etc., e etc., e etc., e as pessoas vão começar a perceber: olha, o valor do auto realmente, na grande maioria das vezes, é muito maior do que aquele valor que é, no final das contas, acreditado. Então, não vai gerar, quer dizer, um fluxo constante de informação não vai gerar esse pânico todo que as pessoas estão acostumadas a exagerar. Oi. Pelo que eu estou entendendo da tua argumentação pelo Stiglitz, há uma clara correlação entre a divulgação dos autos de infração e a possibilidade do direito da ampla defesa por parte das empresas, etc. e tal. A partir do momento que esse fluxo de informação que você fala é instável e é prejudicial à democracia, no meu raciocínio, se prejudica também o direito de defesa, que é uma defesa constitucional. Então, e o direito dos outros sócios da empresa. Os sócios têm que ter direito. Sócios e minoritários também. É um problema, né? também seja, de governança público. corporativa, não só de governança pública. Aí a minha pergunta é, assim, puxando com um gancho da informação que o Eurico passou, que vocês vão ter uma audiência com Barbosa no futuro próximo. Como é que isso pode se ligar ao papel das instituições, especialmente o STF, como guardião da democracia, para que essas informações sejam disponibilizadas mesmo e que haja a possibilidade de ampla defesa por parte do público em geral, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia colocar na mesa para reflexão. Ampla defesa no judiciário, mas na uma esfera pública de debate sobre o que está acontecendo. E esse tipo de debate, inclusive, é daí que vai vir a demanda por mais zelo na elaboração desses autos. Não pode vir de outro lugar, a não ser desse tipo de pressão pública que vai ser mobilizado a partir da publicação desses autos. Talvez eu tenha sido um tanto infeliz na minha pergunta, porque o foco, na verdade, era outro. O que eu quis perguntar não é se devemos expor todos os autos de infração impugnados à apreciação pública. Meu nome é Walter Campos, me desculpe, não apresentei, eu estou aqui representando a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e nós desenvolvemos lá o contencioso eletrônico, o EPAT. E o EPAT ele oferece, pela internet, como já devem ter observado, uma série de informações.
A informação para o contribuinte é direto pela internet. Ele tem acesso a todo o processo, desde a lavratura da notificação até o final, o tempo todo. Ou seja, quando eu falo aqui que o auto de infração impugnado, a gente ganhou 0 pontos, falei, puxa, quer dizer que o portal do contribuinte que a gente fez, onde o auto impugnado ele tem acesso, ele consegue entrar com defesa pela internet tudo, pelo visto não entra dentro desse critério. Então, minha preocupação era mais nesse sentido, porque na Secretaria da Fazenda de São Paulo, o resultado dessa pesquisa nos traz um certo orgulho, não que estejamos satisfeitos, porque 53 é pouco, nós queríamos 100, mas eu estou tentando descobrir nesse critério, falar, puxa, o que nós podemos fazer para melhorar? Nós queremos melhorar, nós queremos transparência. Cada vez que a gente pensa sobre colocar um assunto na internet, a gente fala, puxa, será que não tem nada impedindo? Se não tiver nada impedindo, a gente coloca na internet. Esse é o nosso objetivo. E nós não vimos, até agora, uma brecha na legislação que permita a gente colocar que todo mundo tem acesso a todos os autos de infração, senão certamente teremos feito. Porque essa é uma complicação. Independente do que é certo ou errado, eu não estou aqui para discutir, porque o servidor público ele não tem bom senso e nem noção de certo ou errado, ele faz o que a lei manda. Estritamente o que a lei manda. E nós temos as mãos amarradas, então nós ficamos nos defendendo da lei, usando a lei a nosso favor. Então, o objetivo da minha pergunta, na verdade, era o contrário. Era pensar o que nós podemos fazer para melhorar esse critério. Estamos com nota 0 ali, não queremos ter nota 0, isso nos incomoda. Nós temos hoje o portal do contribuinte, o contribuinte tem acesso a todos os seus processos e das suas filiais, do seu contencioso e sabe tudo o que está acontecendo lá. Os outros estados oferecem isso também? Também estão com 0? Não sei. Essa é a pergunta. Deixa eu responder para você, Walter. Essa preocupação começou, na verdade, com a proposta que nós fizemos de um índice de transparência fiscal para os estados, no ambiente da COGEF e do CONFAS. E, primeiro, uma percepção que grande parte dos estados não queriam sequer divulgar os incentivos fiscais da legislação, ocultando, na verdade, as premissas da guerra fiscal. E no debate que nós tivemos sobre a divulgação de autos de infração, o grande argumento era, são tão ruins os autos de infração, nós não podemos divulgar. Porque são muito ruins. Esse argumento não pode ser moralmente aceito, na verdade. Na verdade, a forma de melhorar os autos de infração é justamente dando transparência aos públicos, porque, na verdade, eu tinha que ter auto de infração cancelado 0. Ou seja, lavrar corretamente o auto de infração, Tribunal de Impostos e Taxas julgar todos os procedentes, ou seja, ter falha 0 na administração, é ideal. Claro, se tem uma lavratura errada, a empresa foi acusada de uma auto-infração errada. É um absurdo isso. Ou seja, alguém tem que ser responsabilizado por uma auto-infração lavrado sem cuidado, sem respeito à legalidade. E, ao mesmo tempo, que eu estou informando abertamente esses critérios. Nós estamos acompanhando com muita curiosidade e interesse. Eu fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, o processo administrativo eletrônico. Sabemos que é uma inovação de São Paulo em relação até à União, porque é um processo diferenciado. Mas a questão central e a nossa preocupação não é, digamos, essa qualidade, esse zelo de acesso de informação entre o tribunal e o usuário do serviço público do tribunal, que é o impugnante. Porque, na verdade, ele tem que ter acesso à informação, senão não tem nem como entrar no contraditório. A qualidade que eu tenho isso, de ter isso em meio eletrônico, é uma coisa fantástica, em termos de qualidade de acesso à justiça. Mas, na verdade, não reflete para nós transparência pública da informação. Então, para se obter essa pontuação dos 20 pontos, na verdade, nossa demanda é ter acesso à base de dados de todos os autos de infração impugnados, até para poder entender no Estado qual o tamanho do contencioso, quais são as matérias que estão em debate dentro do Estado, como estão se comportando as decisões em relação a essa matéria, não só em segunda instância, que é a visível, mas também em primeira instância, quantos que foram impugnados que sequer chegaram à primeira instância em razão de anistias, de outros regimes, ou seja, o que a gente quer efetivamente é a base de dados dos autos de infração impugnados. E não há nenhum obstáculo legal para isso. Na verdade, a Lei de Acesso à Informação, ela regulamenta o inciso 30 do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ele fala que todo cidadão tem direito às informações públicas produzidas dentro da administração pública, com 2 únicas exceções: calamidade pública e perigo, risco à soberania nacional. Divulgar o auto de infração impugnado não vai afetar, não vai criar nenhuma calamidade pública, nem vai causar
nenhum problema na soberania nacional. O Stiglitz traz um outro fundamento, uma informação que é importante, que ele diz que toda informação pública produzida por funcionários públicos é tão pública quanto as cadeiras dos móveis da administração pública, as mesas, os móveis, os armários, os papéis, é tudo público. Ou seja, é a partir do acesso a essa informação pública, que todos têm direito a acesso, é que eu vou poder estar efetivamente enxergando o tamanho do contencioso e, assim, eu vou estar oferecendo democraticamente à sociedade informação para ela poder deliberar e poder avaliar, tanto das empresas que se avaliam que se aventuram no contencioso, que nós sabemos também que o problema não é só público, tem empresas que estrategicamente abusam do contencioso como forma até de se autofinanciarem. Essa é uma informação importante para toda a sociedade, como também eu vou ter informação de como que o Estado utiliza, como ele trabalha com esse contencioso. Então, Walter, assim, a gente tem uma relação de admiração, de acompanhamento da questão de São Paulo, e a nossa percepção, na verdade, até da lei de acesso, é que existem muitos tabus, na verdade. Na verdade, um grande medo do agente público em relação ao controlador. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque, na verdade, não obstante a Constituição, ela deu uma premissa muito forte, a lei deu uma premissa muito forte, o agente tem muito mais medo do regulamento interno, tem muito mais medo do manual da fiscalização. A gente vai mostrar aqui que a gente descobriu aqui alguns manuais, o manual sigiloso da Receita Federal, que fala aquele agente que oferecer informação vai ser mandado embora. Ou seja, com um manual como esse, que importa a Constituição, que importa a lei, que se tem um manual que manda embora, então aterroriza todo mundo. Né? Isso quando não submetem a gente a questionários de segurança de informação, para que a gente tenha plena consciência da responsabilidade que nós temos com a segurança da informação. Em vez de responsabilidade, na verdade, trazem medo para a gente, né? Porque vocês sabem que o processo administrativo interno contra um servidor público é tudo que o servidor não quer. Agora, voltando à parte boa, da mesma forma que vocês admiram o trabalho da gente, nós estamos aqui por admirar esse trabalho que vocês estão fazendo, que é fantástico. Porque, pela primeira vez, nós estamos vendo alguma forma da gente avaliar o nosso próprio trabalho e ver onde nós chegamos. Falei, puxa, estamos 53, bacana, já temos um critério agora para saber para que direção a gente vai encaminhar. E um trabalho como o da Mariana, por exemplo, pode ajudar os servidores públicos a saber exatamente, quando você questiona isso, e as pessoas passam a questionar e ver, qual que é o fundamento legal para você omitir uma informação. Se essa coisa ficar mais clara na mídia, na imprensa, isso vai voltar para isso. Então, vai ser um trabalho muito interessante para a gente, é uma coisa muito boa, e é por isso que nós estamos aqui representados, para tentar entender o trabalho de vocês e falar, puxa, queremos aproveitar desse trabalho, usufruir desse trabalho para melhorar, porque 53%, em primeiro lugar, é bom, é ótimo. É tudo que a gente quer? Não quer mais, a gente quer 100%. Walter, assim, uma percepção estratégica nossa que, por dever de transparência, a gente abre para vocês. A gente estudou um ano reforma tributária, o Pedalba trabalhou com o Congresso Nacional em reforma tributária. Nós não acreditamos na possibilidade política de uma reforma tributária no Brasil que possa melhorar o nosso sistema tributário. Então, a nossa estratégia, na verdade, para mudar o Brasil, melhorar a qualidade do negócio do Brasil, é trabalhar com o servidor público. Eu não acredito em deputados, em senadores e nem em duendes, mas acredito no servidor público. Eu sei que é um cara concursado, que quer trabalhar corretamente, que acredita na lei, que está buscando, na verdade, amparo para poder agir corretamente. Então, nossa estratégia de atuação é realmente fazer uma reforma institucional a partir da mentalidade dos servidores. O que a gente percebe, que, na verdade, eu tenho uma lei, o Fabiano Angélico escreveu uma dissertação, estava lendo ontem, do trabalho sensacional, Fabiano. O Fabiano trabalha na prefeitura também, junto com o Spinelli. E, na verdade, o que a gente percebeu, e a Mariana vai tratar muito bem disso na fala dela, mas é que, na verdade, a lei mudou o paradigma. O paradigma agora é a transparência, ou seja, você não precisa perguntar para ninguém. Pediu informação, dá informação. Só quando tiver, literalmente, uma lista, essa informação está classificada como sigilosa, com justificativa, é que ele não dá a informação. Mas, na prática da lei de acesso, que a gente percebe, se inverteu esse sentido. Ou seja, continua, na prática administrativa, tendo como paradigma o sigilo, e a exceção é a transparência. Gilberto? Bom dia a todos. Gilberto Luiz do Amaral, do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Eu gostaria de fazer uma colaboração. No âmbito do IBPT, nós temos o Observatório de Governança Tributária,
que monitora as empresas listadas na Bolsa de Valores, no sentido de a gente verificar se as práticas de governança tributária por essas empresas, que, teoricamente, têm, na sua transparência, tem como obrigação a sua transparência, que a gente lembrar que um dos pilares da governança corporativa é a transparência, junto com a ética, com a legalidade, a consistência. O que a gente verifica que, justamente por essa falta de transparência do setor público em relação aos autos de infração, por volta de 28% das empresas listadas na Bolsa não declaram todo o seu passivo tributário. Ou seja, é um índice relevantíssimo que quando a gente coteja o que tem de débito fiscal lançado e o que tem nas demonstrações financeiras, a gente se assusta pensando nas maiores empresas e pensando justamente naquelas empresas que têm um dever de transparência. Agora, também é injusto se as empresas que estão listadas na Bolsa têm que ter transparência, por que as empresas que não estão listadas na Bolsa não têm o mesmo dever de transparência? Se a gente lembrar, por mais que, e até mesmo toda a minha linha de atuação profissional é ligada às empresas, eu não atuo no setor público. Mas eu penso o seguinte, que todo o tema tributário ele é de conteúdo público. Enquanto advogado, se eu ingresso com uma discussão tributária, essa discussão ela tem que ser pública, ela não pode se restringir ao meu escritório, eu tenho que guardar sigilo quanto ao meu cliente. Agora, quanto ao tema, porque aquele tema ele vai trazer reflexo para toda a sociedade, não só para o meu cliente, porque aquilo vai fazer... vai levar a uma jurisprudência favorável ou não aos contribuintes. Então, tem que ter. Então, é muito importante que a gente também desmistifique, pelo lado das próprias empresas, não só a questão da transparência, que é uma coisa que nos chama muita atenção, é o seguinte, que a legislação societária ela determina a publicação pelas grandes empresas das suas demonstrações financeiras, independentemente de estarem ou não listadas na Bolsa, ou seja, com faturamento superior por grupo econômico de 300 milhões. Se faz uma interpretação errada dessa lei e não se publica. Basicamente, hoje, nós temos grande parte dos maiores grupos econômicos em que estão em holdings limitadas que não publicam os seus resultados, e, com isso, a sociedade também não tem a mesma transparência. Eu acho que é muito bom, quando a gente está do lado aqui, falar nós queremos a guarda do nosso sigilo fiscal, né? Enquanto que não há esse sigilo fiscal, porque nós temos, a gente busca, tendo o CNPJ da empresa, a gente vai saber que ela tem uma autuação. Isso seja em nível federal, em nível estadual ou municipal. Você faz a pesquisa eletronicamente. Então, essa transparência, eu acho que, ao mesmo tempo, quando a gente está falando, acho que o setor público tem, e fica para nós mesmos, operadores do direito, por causa dessa, principalmente na questão das impugnações, das reclamações, né, nos falta muito dado estatístico. Qual o percentual de julgamento desses autos de infração que eles se mantêm? A gente sabe que os julgamentos em primeira instância administrativa, eles normalmente são simplesmente para referendar o auto de infração. Então, a gente vê isso nas DRJs, a gente vê isso... Ou seja, você não tem o critério, não, porque o servidor público ele lavrou o auto de infração, a gente vê que falta, inclusive, em primeira instância. Não, porque não há órgão paritário em primeira instância julgando. Ou seja, nós só temos lá do lado. Então, só está se ratificando o auto de infração. Então, acho que, a partir do momento da publicação e da transparência, nós vamos avaliar também esses julgamentos de primeira instância, que são muito ruins no Brasil. São péssimos, não há critério. E, quando há isso por servidores, talvez na pesquisa vocês identificaram, mesmo no âmbito da Receita Federal, quando nas DRJs alguém se arvora em reconhecer o direito do contribuinte, ele tem sérios problemas com aquele grupo julgador. Então, a partir do momento que a gente tenha essa transparência, a gente vai poder analisar
a qualidade desses autos de infração e, muito mais, a qualidade do julgamento de primeira instância. Porque, normalmente, nós que estamos defendendo contribuinte, a gente sabe que dificilmente, em primeira instância administrativa, a gente ganha alguma coisa, por mais que seja notória a falha do direito. Então, acho que isso é muito importante. Eu não vejo choque nenhum com a questão das empresas, a partir do momento em que, se as empresas listadas em bolsa de valores têm que fazer essa transparência, e a gente tem condições de cotejar, a gente tem esse estudo, 28% das empresas elas não declaram todo o seu passivo tributário, então imagine que você pode estar investindo numa empresa em que você não sabe o montante do passivo tributário. Por quê? Porque eu, enquanto advogado, digo assim, eu entendo que o risco de perda daquela ação é remoto, então eu não preciso fazer o provisionamento. E não são coisas, não são valores inexpressivos, são valores muito expressivos. Agora, da mesma forma, eu acho que a falta de transparência ela está tanto nas empresas da Bolsa, ela está tanto nas empresas que deveriam estar publicando e aquelas que deveriam ter, porque esse conceito de que a empresa é minha e pronto, quer dizer, o que seria de qualquer das nossas empresas, que seria, se não fosse a sociedade, os clientes, os fornecedores, as instituições e o próprio governo. A gente que é muito crítico da carga tributária, modelo, mas o que seria do país sem? Quer dizer, o tributo é pilar da democracia. Então, acho que essa transparência isso é muito importante, acho que a gente quebra um paradigma nesse ponto. Inclusive, nós mesmos, advogados, a gente precisa ter a consciência, nós que atuamos na questão tributária, porque se eu defendo uma determinada causa tributária, essa causa não é só do meu cliente, essa causa ela é da sociedade, porque vai trazer um impacto à sociedade. Se o meu cliente, se o fisco tiver razão naquilo, isso vai ter um reflexo à sociedade, e vice-versa. Então, acho que nós precisamos, estender. Estou muito motivado com essa discussão e eu acho que como Walter falou, eu acho que é um primeiro critério. Nós vamos aprimorar, nós vamos discutir, mas eu acho que se a gente até mesmo dar publicidade a essa discussão, ela já está ganhando. E a nossa opção, vivemos em democracia. A democracia, ela requer transparência do setor público, mas eu acho que também do setor privado naquelas causas que envolvem toda a sociedade. Só passar aqui para a Denise e depois para o Rodolfo, nossos conselheiros. Queria fazer só um comentário rápido. Queria cumprimentar primeiro o Gilberto. É fantástico ver um advogado, alguém que está do lado do setor privado, pensando de forma pública, de uma forma arrojada como essa, e destacar que o Brasil está tendo uma grande oportunidade com uma commodity barata, que é a transparência. Então, isso significa ambiente de negócios favorável à empresa, competitividade, que atrai investimentos. E São Paulo, nessa linha argumentativa, nós já dissemos até no encontro que nós tivemos com o Calab e o Isaías, tem uma grande oportunidade de combater a guerra fiscal com uma guerra de legalidade, oferecendo ambiente de negócios, democracia, abertura de informação, o meio privado dando exemplo, porque o meio privado resiste também à transparência para esconder, ocultar seus privilégios, suas isenções, suas desonerações, suas estratégias. Mas, se nós fazemos uma revolução com essa commodity, o Brasil muda a cara e atrai investimento, e assim a gente começa a entrar no mapa do desenvolvimento. Denise. Bom dia a todos. Meu nome é Denise Lucena, para os que não estavam aqui. Eu sou da Procuradoria da Fazenda Nacional e eu quero me manifestar agora porque, curiosamente, Walter, não é isso? Essa pergunta, acho que os colegas lembram, foi a que eu fiz, porque quando eu comecei no grupo, a minha primeira vinda foi há um mês, 2, enfim. E essa também era a minha preocupação e continua sendo, eu venho refletindo. Mas eu acho importante agora dar esse retorno para vocês. Quando eu saí, era curioso, eu era a única que pensava assim, e com esse receio de como, pelo contribuinte, na verdade, que o sigilo fiscal é um ganho do contribuinte, essa é a percepção até então. E, durante todas aquelas discussões, no que eu regresso, eu comecei a fazer uma enquete, por eu estar dentro da administração fazendária, isso se torna mais fácil, ou seja,
Eu estou o tempo todo, a DRJ no 5º andar, eu estou no 7º, na Procuradoria, Delegacia, Receita, que são instituições, na sua apresentação, que alguém corrigiu, isso é a Receita Federal. De fato, são todas autônomas e com procedimentos completamente diferentes. E nessa conversa com esses auditores, eu sempre perguntava o que vocês acham do sigilo fiscal, o artigo 198, motivada principalmente pela manifestação da doutora Cleide, que falava com muita ênfase, afirma com muita ênfase, da inconstitucionalidade do 198. Para minha surpresa, e isso é importante, ninguém tem grande apego a esse 198. É curioso. É uma preocupação, e aí eu comecei a pensar, mas então não precisamos disso? Todo o argumento é mesmo funcional. Na DRJ, que como eu via que a pesquisa que maior era em relação aos autos de primeira instância, conversando com a delegada ontem mesmo, ela dizia, olha, o problema é que nós temos uma ordem interna. Nós temos um manual que diz que nós não podemos prestar informação aleatoriamente. E isso é interno. Mas aí, qual é o problema que ela diz? Eu preferia que isso não existisse, porque aí eu poderia não ter esse temor, porque todos trabalham com medo de prestar informação e do contribuinte. Curiosamente, o contribuinte é que vai reclamar que o sigilo dele foi quebrado. E pior, outro problema que nós temos que ir mais além, o Poder Judiciário muitas vezes confirma essa queixa do contribuinte e a administração peca porque quebrou o sigilo. Evidente quando tem interesses contrariados. Mas essa posição, o que eles querem, e a Mariana acho que hoje chegou numa frase que eu gostaria de ter escutado aquele dia, que eu acho que talvez já foi a evolução do seu trabalho, que é muito adequada. Como nós vamos prestar essa informação? Porque o que eu percebi? Não há óbice interno de dar informação. Ao contrário, todo mundo quer se ver livre desse peso que é carregar o sigilo. É quase uma neurose coletiva estatal. Eu saio do meu computador, eu tenho uma senha, eu tenho um token, eu deixo em espera, eu tiro o token, porque se o estagiário pega, porque se alguém pega, a informação, o site está aberto com todas as informações, e nós temos essa neurose do sigilo nos perseguindo. Então, se isso for tratado de uma forma que se evolua, talvez, doutora Cleide, realmente para uma inconstitucionalidade, mas o fato que, nesse primeiro momento, se a gente consiga determinar novas diretrizes, porque, sem dúvida, há uma instituição, há esse zelo, e, curiosamente, eu achei engraçado quando a Mariana falava do Manual do Sigilo, o nome é mesmo Manual do Sigilo da intranet. E agora eu já vi que ela já tem um Manual de Sigilo, ou seja, nada é sigiloso. E qual é o temor? Eu, como procuradora, não poderia aqui fazer uma apresentação apresentando um Manual de Sigilo, porque eu teria um problema de, talvez, funcional por isso. Eu não tenho autoridade da Procuradoria, eu estou aqui como professora. Eu não falo em nome da Procuradoria da Fazenda aqui, que isso fique sempre muito claro. Mas eu, como procuradora, não poderia apresentar o que eu acabei de ver no computador dela. Por quê? Por um dever funcional. O que nós precisamos fazer, que eu percebo, e já é uma grande evolução? Aquele temor que eu tinha do servidor, curiosamente, esse não existe. Definitivamente, perguntei em vários locais que eu andei, não existe. Ao contrário, eles querem essa regulamentação. E aí, de repente, esse trabalho é muito importante quando, se conseguirmos tirar daqui uma nova regulamentação. E, ao invés do Manual do Sigilo, um Manual da Transparência. Por que não mudar o nome? Se isso existir e conseguirmos aprovar isso dentro do Ministério, vai ser uma dádiva. E todo aquele temor que eu tinha, que era esse que ele fala, o Walter também é servidor, não é isso? O nosso medo, talvez você confirme o que eu estou falando, é muito mais do advogado. Vem o doutor Gilberto e fala, como que você expôs a minha empresa? E só lembrando aqui, nós tivemos esse problema com o CADIM, que era um cadastro de inadimplentes, chama-se insolvência tolo. E nós tivemos inúmeras ações, e muitas nós perdíamos de quebra de sigilo, porque nós colocávamos a informação no site para que a parte soubesse que ela estava no CADIM. E isso, na época que eu estou falando de 3, 4 anos atrás, foi taxado como quebra de sigilo fiscal. Mas é importante aqui esse retorno, porque eu tinha essa preocupação, e que vocês saibam que, curiosamente, tem outros representantes da Receita Federal que podem reafirmar isso. Se esse trabalho sai, esse Manual da Transparência, vai ser, talvez, uma nova prática e bem mais confortável do que está hoje. Obrigada. Bom que você está aqui, viu, Denise? Pois é, a minha viagem adiou, que eu até disse que não vinha, eu vou viajar só em junho. Estou feliz também de estar aqui. Obrigado.
rapidinho, que temos inscritos aqui, o Rodolfo, a Cleide e a Silvia. É só para dizer que não foi fácil, não. Consegui um manual do sigilo. Foi, a gente conseguiu. Não vamos dizer as fontes. E que o manual de sigilo é inconstitucional. Olha, e tem uma coisa muito interessante na tua fala, que é uma percepção nossa também. Quando a gente conversa com os servidores públicos, pessoalmente, por isso essa coisa da fé do Eurico, muito mais nas pessoas mesmo do que em outras formas de mudar as coisas. A gente percebe que as pessoas são a favor da transparência. Mas aí temos do outro lado portarias, temos manual de sigilo. Eu acho que a pergunta a ser feita é, já que lá dentro as pessoas são a favor da transparência, de onde vem isso? De onde vem esse manual? De onde vem essa portaria? Me parece que são alguns setores das instituições públicas que permanecem profundamente resistentes à mudança e me parece que a transparência tem um poder muito interessante. Ela dissolve estruturas de poder feudos ali muito entranhados. Então, certamente, há grupos que temem bastante a transparência. Eu acho que talvez... Só uma observação importante. Existe uma coisa também muito pesada por trás disso. Vocês sabem quem mais solicita informação? Sabe qual é o maior temor? Polícia Federal. Tem alguém na Polícia Federal aqui? Seria até bastante útil. Percebe? Não é tão simples, não é bem só uma relação fisco-contribuinte. A Polícia Federal solicita e fica inconformada quando a informação não é enviada. É complicado, porque não é só uma questão pura de transparência fisco-contribuinte, é uma informação genérica que a polícia pede, que nós não sabemos para quê. Se ele tem a fundamentação e me diz por que ele quer, tem alguma investigação, mas às vezes não tem nada. E eles não querem, não querem dizer por que tem. Então, tem uma outra questão que eu acho que deve ser pensada também, que é uma questão bem pior, que aí eu acho que sairia do nosso objeto. Da Polícia Federal. Essa seria... Bom, vai com a voz o Ministério da Justiça. Coincidentemente. Não, mas aqui eu, na verdade, não vou nem falar também com o Ministério da Justiça. Bom dia a todos, meu nome é Rodolfo. Porque eu estou no Ministério da Justiça desde o ano passado, mas eu até costumo brincar que é como se fosse um espião, porque, na verdade, sou advogado, tributarista, inclusive. Então, eu realmente trago essa perspectiva do setor privado para dentro do setor público. Né? Eu atuo no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e na Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. E lá na Secretaria Executiva, a gente centraliza as principais demandas relacionadas à Lei de Acesso à Informação. A gente costuma muito ver, acompanhar as demandas de acesso à informação, né, que são feitas ao Ministério da Justiça. A Polícia Federal ela tem um ponto focal específico e quando querem perguntar à Polícia Federal, já fazem diretamente para lá. Então, eu não tenho como contribuir. Mas, na verdade, minha fala é só para ressaltar que essa busca da transparência, ela, além de tudo que foi colocado aqui, essa experiência prática que eu estou vivenciando lá no Ministério da Justiça, é que ela também tem um outro aspecto, né? Porque, a partir do momento que lá no Ministério da Justiça, jornalistas são, acho que, os maiores solicitantes de informações. E eles fazem perguntas muito bem preparadas, com objetivos, né, de forma muito clara. E o que eu percebo é que essa busca de informações tem obrigado o Ministério da Justiça, acredito que outros órgãos também, a realmente passar a organizar melhor as próprias informações que eles administram. Porque, muitas vezes, as solicitações elas, né, são feitas abrangendo vários anos, exatamente para ver modificações, né, vamos dizer assim, acréscimos, decréscimos, e entender exatamente como tal assunto foi administrado pelo Ministério da Justiça durante 5 a 10 anos. Então, me parece que realmente essa preocupação com a transparência também tem esse aspecto, ou seja, ela também acaba induzindo a própria administração pública a administrar melhor, né, as suas informações. E uma outra contribuição também, eu sinto, assim, isso vendo realmente na prática, que não há um receio, acredito que de trazer informações. Existe realmente uma preocupação, por exemplo, de você verificar se aquela informação solicitada ela se enquadra naqueles níveis de sigilo que a lei estabelece, né? Se tem alguma informação sensível que, por algum motivo, né, não deveria ser repassada, mas, em princípio, eu tenho visto que há uma boa vontade, né? E o que eu percebo é que, na verdade, muitas vezes é difícil você levantar as informações,
Isso é uma questão que a gente tem discutido internamente também, que né, tem realmente incentivado aqui os departamentos dentro do Ministério da Justiça se profissionalizam no sentido também de, né, administrar melhor as próprias informações que eles usam no dia a dia. Né? Então, essa é a contribuição. Quem me conhece já sabe que eu sustento ou a revogação ou a não recepção do artigo 198. Isso, para mim, é claro como a água. Água límpida, claro como o sol. O inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que prega a transparência como regra na qualidade de um direito fundamental de todos os cidadãos, pessoas físicas ou jurídicas, demorou muito para ser regulamentado. Foi regulamentado agora pela Lei de Acesso à Informação. Desde então, o 198, no meu entendimento, com a devida vênia, ele não tem mais vigência. Como, então, solicitar 2 problemas graves que eu vi na fala do Gilberto e da Denise? O Gilberto disse com muita propriedade que a primeira instância administrativa, geralmente, se limita a referendar o auto de infração. Isso precisa mudar. Tem que mudar. Acabou. Nós estamos numa era em que não se pode mais dissimular, em que o servidor público ele tem o dever de ser transparente, de ser eficaz, de ser funcionalmente preparado. Isso tem que mudar. E quem vai mudar? Nós estamos começando a mudar aqui. E as unidades da federação deverão mudar dentro delas mesmas. O primeiro julgador deve julgar conforme a lei determina, porque julgando, só homologando um auto que está errado, desfundado de fundamentos jurídicos, desprovido, melhor dizendo, este servidor está incidindo em um ato contrário à própria regulamentação funcional a que ele se submete. Então, o primeiro ponto que eu acho importante e que nós devemos pensar, como mudar o processo de julgamento pela autoridade de primeira instância. Ela não pode referendar um auto. Se ela se limitar a isso, ela não está exercendo corretamente o seu papel. Esse é o meu tópico sobre o que o Gilberto falou, nesse ponto que me parece nevrálgico. Quanto à colocação da Denise, eu fico muito feliz que a minha manifestação, até contundente, da última reunião, a tenha motivado. Porque ela hoje está ativa no órgão. Eu já estive. Eu fui do Ministério Público Federal por longos anos. Lamentavelmente, não estou mais lá, efetivamente atuando. Mas, como cidadã, eu me encontro também lá. Eu postulo, eu motivo. O fato dela ter desenvolvido essa tese junto aos colegas dela me deixa retribuída. E me deixa mais retribuída ainda se eu puder dar uma luz para que isto acabe, para que esse 198 do CTN seja visto diante da evolução. O direito muda, a sociedade muda. Eu nasci em 1946, eu já vi tanta coisa mudar. E, para mim, tudo parece tão claro. Será que não pode ser claro para os demais? Não é possível um parecer normativo da administração pública, federal, estadual, orientando os seus servidores de que o 198 hoje não tem mais função, porque a Lei de Acesso à Informação diz o que é sigiloso, diz com todas as letras. Quem primeiro pôs essa bola em pé foram os grandes Isaías, Mariana, Eurico e Guilherme, quando escreveram esse artigo que se transformou numa bússola minha sobre o Índice de Transparência e Cidadania Fiscal. Aqui está com todas as letras. O que eu penso, não estou isolada. O fisco usa para se negar a oferecer informações sobre julgados de primeira instância, arrecadação por contribuinte e transparência na lavratura do ZAI, o 198, em nome do sigilo fiscal. Contudo, essa frase está no texto. A expressão sigilo fiscal sequer não existe, ela não existe no Código Tributário Nacional, ela não existe. Ela não existe também na Constituição. O processo civil de questionamento de um crédito tributário indevido, ele é público. E se ele tiver que ser resguardado por um determinado motivo de uma concorrência, qualquer coisa assim, ele pode ser alvo de decretação de sigilo pelo juiz. É só a parte requerer.
Eu conheço, nas minhas atividades hoje de advogada, um caso em que foi declarado sigilo, porque o auto estava totalmente errado. O auto é fruto de uma flagrante omissão da administração e, fulminado por uma decadência, envolve milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais. O Tribunal Federal de Recursos pôs o sigilo. Foi requerido pela empresa e o tribunal pôs. Outra palavra que eu vou, para finalizar a minha manifestação aqui, é dizer que esses 4 autores magníficos desse trabalho aqui desenvolvido pela GV, que trouxe uma luz para todo este país, diz o seguinte, diz o que eu falo. Esse artigo 198 ou não teria sido recepcionado, porque se encontra em aberta oposição ao artigo 5º, inciso 33, ou estaria revogado pelo artigo 2º da Lei Complementar 131. Então, para mim, a situação está esclarecida, depende de atitudes da administração. Eu só lamento que aqui não esteja o Marlon, que é membro da Procuradoria Regional da República da Terceira Região e que tem muito acesso a esses temas, com o poder de agir, com o poder de motivar. O Ministério Público Federal tem câmaras em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. Tem câmaras de proteção a direitos diversos. E que direito maior é esse do que o que nós estamos discutindo aqui? Muito obrigada. O Marlon não está aqui, mas você está na internet, viu, Cleide? Eu? Tudo que a gente grava aqui, a gente coloca público na internet por premissa de transparência, porque todo mundo quer ouvir você. Fabiano, pela ordem... Mulher não gosta, eu não falo. Nem isso ela tem sigilo. Isso é segredo. Querida Silvia. Bom dia a todos. Eu sou Silvia Helena de Alencar Felizmino, presidenta do Sind Receita. Bom, eu acho que o CTN precisa ser reformulado, não é só 198, não, assim como a Receita Federal. Bom, as pessoas... Dentro do serviço público existem pessoas e pessoas. Existem as pessoas que são a favor da transparência e as pessoas que são contra. As pessoas que querem o código de transparência e as pessoas que fazem o manual do sigilo. Então, isso é uma questão muito relativa. O Rodolfo já falou parte do que eu queria falar, quando ele fala na organização, na administração dos governos. E é bastante interessante essa discussão, mas vocês aqui estão preocupados muito com o sigilo fiscal. E a transparência, ela não é limitada ao sigilo fiscal. A transparência é uma coisa muito maior, muito melhor, muito mais ampla. Quando o Sind Receita resolveu criar e lutar pelo CONPAT, ele estava indo muito além do sigilo fiscal. Ele está preocupado com a transparência das administrações como um todo. E o que a gente busca na transparência é melhorar exatamente o que o Rodolfo abordou. São buscar esses índices para ter comparativos, para criar subsídios de debate, para termos realmente transparência e melhorar a eficiência dos nossos órgãos. Por isso, nós queremos, para dentro da Receita Federal, o CONPAT, e, nessa linha, servir de exemplo para os órgãos, para as secretarias de finanças estaduais e municipais, porque o CONPAT ele vem na linha de uma fiscalização saudável, que é buscar exatamente acompanhar os créditos que caem em prescrição e caem em decadência, por que estão sendo prescritos, por que estão caindo em decadência, para que, através disso, o órgão melhore, busque a eficiência na cobrança. Para quê? Se não se acredita numa reforma tributária, eu acredito. E eu acredito numa reforma tributária eficiente. Eu acredito, inclusive, numa redução de carga tributária através da eficiência dos nossos órgãos arrecadatórios e fiscalizatórios, através de controle, através do investimento no servidor público. É isso que eu acredito. E eu acredito nos nossos deputados e senadores. Eu acho que generalizar a descrença nas nossas instituições é muito perigoso.
Eu acredito, sim. Eu não acredito em duendes. Gostaria de acreditar, porque eu acreditei em Papai Noel, acreditei em Fada do Dente, mas eu ainda acredito nas nossas instituições, eu acredito no nosso país, por isso eu acredito no Compart, nesse projeto da FGV, e acredito no nosso estudo, no nosso trabalho, e acho que o nosso estudo não deve se limitar a sigilo fiscal, a transparência de um modo geral. Era isso que eu queria salientar. Muito obrigada. Pessoal, oficialmente, né, estou me manifestando essa manhã, então, meu bom dia a todos. Também, como a Silvia, faço parte do Sindreceita, na direção nacional do Sindreceita. Tinha uma alemã lá em Curitiba, eu moro em Curitiba, a dona Clara, ela já não está mais entre nós, mas eu sempre escutava muito ela. E eu, na minha juventude, então, por aí vocês têm ideia que já faz tempo, e ela é uma senhora de idade bastante avançada, cabelos branquinhos e tal, e ela, uma coisa que ela sempre falava, ela falava o seguinte: antes você não era melhor. Isso serve para nós todos, em todos os momentos. E digo isso pelo seguinte: quando nós tivemos o primeiro contato aqui, quando nós conhecemos o professor Eurico, a sua equipe, a professora Mariana, o professor Isaías, o NEF, foi um dia muito feliz, muito gratificante, e até hoje, nós, da nossa categoria, os analistas tributários e a nossa entidade Sindreceita, nós temos avançado em muito com essa parceria, com esse relacionamento que nós temos com o NEF. E confesso, professor Eurico, num primeiro momento, eu particularmente, não falo para os outros colegas, mas eu particularmente me senti assim, um pouco surpreso pelo arrojo, né? E aí vai ao encontro do que a doutora estava comentando agora há pouco, a nossa procuradora, pelo arrojo, me surpreendeu. E fazendo uma avaliação nossa da casa, e indo ao encontro também que a doutora Denise estava comentando agora há pouco, a gente evolui. Nós já vínhamos numa trajetória, nossa categoria, o Sindreceita, já vinha numa trajetória de evolução, mas nesse encontro com o NEF, nós acabamos arejando um pouco mais, evoluindo um pouco mais, e é isso que nós estávamos falando hoje pela manhã, né, professor Isaías? E digo o seguinte: eu não posso falar por todas as administrações tributárias, mas posso falar pela Administração Tributária Federal, e em caso em particular da Receita Federal, existe uma bipolaridade dentro do órgão. E eu vou tentar explicar um pouco isso, que a doutora Denise já fez essa pesquisa, e eu lembro bem do seu posicionamento, a sua preocupação naquela reunião passada, né, e realmente era quase que a senhora quanto em relação aos demais conselheiros. Mas foi gratificante a sua pesquisa interna, né, para verificar alguma coisa lá. Por que essa bipolaridade? Lá não existem pessoas que vieram de Marte, de Júpiter, se instalaram lá na Receita Federal, se instalaram lá na Procuradoria. Na verdade, são cidadãos, são gente de carne e osso, como todos nós somos. São cidadãos, né, que têm sensibilidade, que querem o melhor para esse país e tudo mais. Mas, infelizmente, tem aquele lado, tem dupla personalidade dentro da casa, nos muitos colegas lá da casa. Essa que é a verdade. Porque quem fez esse manual aí, sigiloso, esse manual secretíssimo, fora outros que tem lá dentro da casa, pelo menos da Receita Federal, foram os próprios servidores. Não veio ninguém lá do alto escalão, não veio ninguém lá do lado de fora, de um outro planeta, para fazer esses manuais. Fomos nós mesmos que fizemos esses manuais. Quantas vezes eu já trabalhei em minutação de normas dentro da Receita Federal, numa meia dúzia de colegas lá, ou até minutação, até de medida provisória, ou coisa que eu valha, ou das normas corriqueiras nossas lá, que você entra num embate com os colegas lá para a minutação desses atos. Daí vem aquilo, não, mas na dúvida, profisco. Não é correto isso, doutora Denise? Eu não sei, na Receita Federal não posso falar pela procuradora, mas na Receita Federal é isso. Na dúvida, profisco.
Infelizmente é isso. E daí você tem que fazer um esforço, você tem que pedir lá na ata, ó, registre aí, que eu sou contra isso. Você perdeu o que você queria, né? Você tem um pouquinho mais arejado, até por conta desses contatos que a gente tem com outras entidades. Então, registre aí pelo menos aí, que eu participei desse grupo aí para fazer essa minuta aí, desse negócio aí, mas então registre que eu fui contra. Chega a ser absurdo. Por quê? Porque, muitas das vezes, eu lembro de uma situação que nós estávamos minutando uma instrução normativa, que ia colocar a aprovação de um modelo de documento de arrecadação. Veja, eu estou falando aqui, não enquanto Receita Federal, estou falando aqui enquanto... Não, nem servidor estou falando aqui, é aquilo que, como cidadão mesmo e como sindicalista agora. Nós estávamos lá minutando aquele negócio, lá chegou um determinado momento lá, tinha um dispositivo lá dessa minutação de portaria que diz assim, e todo documento que for tiver em desacordo com essa norma vai ser apreendido. Daí eu levantei e falei, escuta, mas nas papelarias também vai ser... Vai, não sei o quê. Eu falei, gente, mas pelo que isso aqui é um ato administrativo, vocês esqueceram disso? Mesmo que fosse uma lei, gente, isso aqui ia ser duvidoso. Quem somos nós? Não, mas a insistência do grupo maior ali era para que aquilo fosse valer. Daí eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso vai desmoralizar o órgão. Quer dizer, se você não começa a colocar, emparedar, como diz o meu amigo Gilberto, se você não começa a emparedar o grupo ali, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, aquele troço ia prosperar. Aquela coisa infame. Então, existe uma bipolaridade dentro do órgão. Tem pessoas de bem intencionadas? Tem, a maioria são. Mas quando se investe na carapuça de servidor, da autoridade, não sei das quantas lá, ele fica transpassado. Essa é a realidade da casa, infelizmente. Eu lembro de um testemunho de um colega da doutora Denise, o Aldemário, que a senhora deve conhecer. Gente, foi um negócio estarrecedor. Ele falando, não da Procuradoria, desculpe, não é da Procuradoria, falando da Receita Federal, do tal do nono andar da Receita Federal, o todo-poderoso nono andar da Receita Federal. Era uma coisa estarrecedora. E é mesmo, isso é fato. E a gente, no dia a dia, a gente não se dá conta do que é a casa. Então, eu falo isso até de uma forma emocionada, porque, enquanto cidadão, a gente quer um país melhor, a gente quer uma Receita Federal melhor, uma competente, sabe, que esteja aí realmente para fazer a vida das pessoas melhor. Não para fazer essa situação que faz hoje, que é uma avalanche de legislação que não tem tamanho, que nem nós damos conta. Nem nós damos conta. Isso de forma segmentada. Eu, por exemplo, eu trabalho dentro de uma área segmentada da Receita Federal, mas todo o universo de normas que existe naquela área segmentada, e olha que eu estou falando isso, que eu trabalho nessa área segmentada da Receita Federal desde 1988. Eu sou considerado, lá, entre aspas, um especialista dessa área, mas eu não dou conta de tamanho volume de atos, de normas e leis que estão envolvidos ali. E é um negócio desse tamanho. Então, como é que nós vamos querer, nós, que fazemos parte da administração tributária, vamos querer que o contribuinte, as pessoas que estão do outro lado do balcão, dê conta disso? Porque daí ela tem que dar conta, não só dessa parte segmentada, mas tem que dar conta de todo o universo de legislação que envolve a Receita Federal, que envolve todos os fiscos estaduais e todos os fiscos municipais. Então, alguma coisa está acontecendo de errado aí. Essa bipolaridade é uma coisa esquisitíssima. Agora, ainda para finalizar, ao encontro do que o doutor Gilberto falou, de que as primeiras instâncias têm por única missão manter os autos de infração, os lançamentos de por auto de infração, isso é uma pura verdade. Na verdade, não há uma preocupação com um julgamento isento, independente. Isso nem é para ser considerado uma primeira instância. Existe, na verdade, um esforço hercúleo para manter
aquela situação, mesmo sabendo que não deveria de manter. Essa é a fato. Agora, eu não sei como é que é nos fiscos estaduais, mas posso falar de cadeira o que é a Receita Federal. O próprio que lança, que autua, é o próprio que vai julgar. A Procuradoria, já há algum tempo, está tentando cadeiras no CARF para tentar também fazer parte do CARF. Não consegue. Agora, eu já vi, daí quando você diz assim, mas o próprio, mas não é o fulano que lançou, que fez o auto e que está julgando. Não, é da mesma categoria. Mas já chegou o absurdo de acontecer, até isso já chegou esse absurdo de acontecer. Que daí, por uma insistência interna, ele teve que se dar por impedido. Porque ele tinha autuado e depois estava lá, ao mesmo tempo, lá na primeira instância. Existem números internos que falam desses horrores, de o quanto é o esforço, e mesmo com todo esse esforço, e o quanto ainda permanece, que acaba caindo. Gente, eu acho que eu me estendi, mas isso é fato. Existe um problema grave. Realmente, o NEF está com toda a razão, o professor Eurico está com toda a razão, que nós deveríamos fazer uma revolução junto ao corpo funcional. Porque o corpo funcional é uma peça-chave nesse processo. Existe uma questão cultural que nós herdamos, por isso que eu digo, voltando a falar, aquilo que a minha ilustre conterrânea lá, que era a dona Clara, falava, antes você era melhor. E realmente, eu não era. Até uns tempos atrás eu também pensava igual àqueles que estavam lá na casa. E hoje não é bem assim. Hoje nós temos uma visão, graças a Deus, né, um pouco mais arejada. Obrigado. Excelente, Alcione. Queria passar para o Fabiano Angélico, que tem uma dissertação incrível sobre transparência. Obrigado. Depois o Odair pediu a palavra, e na sequência a gente volta para o Basílio mostrar rapidamente o índice da Copa, com os vários países, inclusive, aliás, as várias cidades, inclusive a cidade de São Paulo, e depois a gente vai ter o Daniel e o Fred mostrando pedidos de lei de acesso à informação, que eles mostram disparidades no mesmo argumento. São Paulo responde de um jeito, Santa Catarina de um jeito e a Receita de outro jeito, sobre a mesma legislação aplicável em todo o território nacional. Fabiano, já peço autorização para distribuir para todo mundo a sua dissertação. Claro. Está em meio público, não é? Sim, sim. Fique Fabiano à vontade. Angélico, jornalista especializado em transparência, que está atuando agora com o Mário Spinelli na prefeitura, na controladoria da prefeitura, não é? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, professor Eurico. Realmente é uma iniciativa incrível o núcleo que vocês estão trabalhando. Professor Eurico, equipe, todos de parabéns. Bom, eu sou jornalista de formação, fiz uma especialização em transparência e combate à corrupção na Faculdade de Direito, né, convivi com os advogados um tempo, então, e recentemente concluí o mestrado em Administração Pública aqui na GV. E continuo vinculado à GV como pesquisador nessa área de transparência, né? O nosso prédio é o outro ali. Eu até nem precisei que me autorizasse a entrada, eu tenho um crachazinho da GV, já passei direto. Então, eu estou aqui também mais como pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né? E como conselheiro desse conselho aqui. E também. como, claro, conselheiro desse conselho, muito honrado com esse convite. Desde fevereiro, eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura de São Paulo, no órgão recém-criado, a Controladoria Geral do Município, que emula, de certa forma, a CGU, né, Controladoria Geral da União. Inclusive, o controlador, o Mário Spinelli, que o professor Eurico fez referência, veio da CGU. E como ele já me conhecia, eu já tinha dado consultoria para a CGU nessa área de transparência da lei de acesso, estava muito envolvido no debate sobre a lei de acesso desde 2008, 2009. Ele me convidou para esse desafio, eu nunca tinha trabalhado no setor público, então é uma novidade para mim, mas enquanto pesquisador interessado no tema, está fascinante, né? Você vê por dentro como é que funcionam as argumentações, os debates, né? Bom, eu gosto muito de estudar, né? Já fiz alguns cursos e, inclusive, o mestrado acadêmico, né? Pretendo fazer o doutorado em breve, mas eu gosto muito da ação também, né? Eu sou uma pessoa sempre muito do campo, né? Do prático. Eu atuei muito como lobista da Lei de Acesso à Informação, né? Agora a gente tem a palavra advocacy, que seria um lobby do bem, e o lobby que é o lobby do mal, né? Mas eu acho besteira, né? Tudo é lobby, né? Então, assim, eu fiz muito lobby pela Lei de Acesso, fui no Congresso, participei de audiência pública,
Porque eu estou estudando esse assunto de transparência e de lei de acesso à informação já há 5, 6 anos. E, assim, eu acho que é importante a gente delimitar, assim, de maneira macro, né, como a gente pode enfrentar esses problemas que foram debatidos aqui, né? Como o professor Eurico generosamente mencionou, a minha dissertação de mestrado aqui na GV foi exatamente sobre a lei de acesso à informação, sobre toda a história dele, os debates, os valores que cercam, as expectativas. E a gente sabe que, assim, há uma resistência muito forte pela transparência, né? Há um discurso muito bonito, todo mundo discursa em prol da transparência, mas, na prática, as pessoas são contrárias. Por uma questão natural, né? O Francis Bacon, um filósofo, falou há mais de 400 anos que informação é poder. E aí, assim, a gente desdobrando, compartilhar a informação é compartilhar poder, né? Perder um pouco de poder. Então, é algo que as pessoas resistem muito. Então, nesse sentido, eu acho que, para a gente tratar esse tema de maneira macro, eu queria até, muito respeitosamente, discordar um pouco da doutora Silvia Helena. Na questão do sigilo, eu acho que é fundamental a gente cercar essa questão do sigilo nessa discussão. Porque, como a lei de acesso fala, e como a Constituição já falava, que a transparência é o preceito geral, o princípio da publicidade, e o sigilo é a exceção, a gente tem que cercar muito bem o sigilo, tem que dar muita atenção para esse assunto. Por quê? Porque a gente, cercando, né, delimitando muito especificamente, muito detalhadamente o que é sigiloso, a gente já deixa aberto que o resto é público. Não há desculpa para não ser público. Até nesse sentido, eu não sabia da existência desse manual do sigilo, achei super interessante. E tem um... e tem um... Ah, não, é sigiloso, não pode nem falar sobre isso, né? E até tem uma questão, tem um dispositivo na Lei de Acesso à Informação que é muito pouco debatido e conhecido, que é o seguinte: uma vez por ano, a administração pública tem que publicar um rol de informações classificadas, quer dizer, uma lista de documentos que a própria administração pública diz, olha, esses documentos são sigilosos. E qual que é a ideia da legislação? A ideia é que, assim, a gente precisa saber muito bem o que é sigiloso, porque o resto não é. Então, eu até fiquei curioso, porque eu vou observar isso. Se esse manual não tiver no rol, eu vou entrar com um pedido de lei de acesso à informação, eu quero acesso a esse manual, né? Porque ele tem que estar, tá certo? Não, sim, mas ele tem que estar no rol, né? Vamos ver. Mas ótimo, depois você compartilha com a gente. Mas eu também quero ver, o prazo é 1º de junho. Está na lei que todo ano, dia 1º de junho, tem que ser publicizado um relatório anual com algumas informações estatísticas sobre pedidos de informação e tal, e entre eles um rol de informações classificadas como sigilosas. Então, vamos esperar 1º de junho e ver se isso vai estar no rol, né? Então, assim, eu acho que a estratégia para a gente fazer avançar esse debate deve ser mesmo em torno da questão do sigilo, da questão do artigo 198. Mas aí eu tenho uma notícia ruim para dar, que eu não sei se todos ficaram atentos a isso. A lei ela entrou em vigor em 16 de maio de 2012, né, sabemos. Um ano depois, e estava previsto na lei que deveria ter um decreto que regulamentasse, né, porque, como dizem no linguajar dos advogados, a lei é um tanto quanto principialista, é isso mesmo a expressão, né? Principiológica, desculpa. E de fato, assim, ela trata, acho que talvez mais de conceitos e valores do que de regras práticas, né? Então, ela precisava de um decreto que desse mais concretude às ideias ali postas. E esse decreto saiu em maio de 2012. É o decreto 7724. Eu me lembro que até no dia que saiu, o jornal Valor Econômico me entrevistou e entrevistou o professor Eurico. Eu e ele batemos fragorosamente no decreto, né? Porque, enquanto a lei é muito pró-transparência, o decreto fecha muito. E é uma questão muito ruim, porque o decreto não foi debatido publicamente, assim, né, como a lei foi, né? Então, o decreto é o que o doutor Alcione estava dizendo, né? É aquele ato normativo ali que uma meia dúzia senta e se discute a 4 paredes e, de repente, isso rege, né? E é incrível que, às vezes, esses atos, decretos, portarias, eles querem ser maiores do que a lei, do que a Constituição, né? Então, quer dizer, mas qual é a notícia ruim? É que no artigo 6º desse decreto está dizendo que o acesso à informação disciplinado não se aplica a sigilo bancário, sigilo fiscal, papapá. E a péssima... Não explica, não explica. E, assim,
Uma notícia pior ainda é que todos os estados e municípios estão imitando esse decreto federal e estão trazendo isso para os estados e municípios. Agora, é claro, a professora manifestou aqui, pode escrever o que quiser, pode, só que isso, no dia a dia, na prática... Acaba sendo orientador. Isso é muito difícil, né? E agora, sim, eu estou aqui como pesquisador da FGV, mas eu vou ter que falar da minha experiência na prefeitura, né? Esses pedidos de informação que vocês fizeram, claro que vieram parar na minha mesa, né? Eu tive que dar um parecer a respeito. E aí, obviamente, por toda a minha história, por tudo aquilo que eu estudei sobre o assunto, falei, olha, isso aí é informação pública, tem que abrir. Mas houve uma resistência enorme da Secretaria de Finanças em alguns pontos. Mas eu acho que, assim, também é preciso ser justo. Eu acho que foi um diálogo interessante. Eles abriram bastante coisa que eles, a princípio, né, como é aquele primeiro reação não. Numa negociação, eles abriram bastante coisa que vocês não receberiam se não fosse a controladoria. Mas, em alguns aspectos, eles não, isso é sigilo fiscal. Isso é o sigilo fiscal. Isso está no decreto municipal, que regulamenta a lei de acesso. E, de fato, está. Não especifica, mas está lá, sigilo fiscal. Então, eu acho que isso é um mote, é um item que a gente vai ter que atacar, né? E como tem o ciclo da administração pública, que é o seguinte, agenda, decisão, implementação, monitoramento, quer dizer, primeiro, para a coisa entrar no ciclo da política pública, tem que entrar na agenda, né? E aí, já pensando na estratégia que eu mencionei anteriormente, eu acho que, se a gente quer botar essa discussão na rua mesmo, acho que a agenda deve ser, até já tem esse gancho de reforma tributária. Ontem à noite, vocês viram no Jornal Nacional, de novo deu aquela matéria que o Brasil é a maior carga tributária na América Latina. Acho que acoplar essa agenda da reforma tributária e tal com a agenda da transparência, né? Porque eu acho que a gente, dando clareza para todos os procedimentos, a gente vai compreender melhor. Até já tem uma lei sobre isso, né? Tem aquela questão de trazer na nota fiscal o que é imposto, né? Eu li uma matéria outro dia, parece que isso já está sendo feito experimentalmente em alguma cidade. Curitiba, salvo engano, não sei. Não, é verdade, não é uma cidade, são lojas, né? São lojas. E até eles colocam ali na nota, parece que é um aproximado, né? Que é como fonte o IBPT, né? Que não dá para saber. Então, quer dizer, eu acho que uma boa ideia seria acoplar essa discussão, né, de reforma tributária com transparência, porque para dar clareza dos processos, dos problemas, dos procedimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as estratégias funcionais elas atacam por vários pontos, né? Claro, através do pessoal do Sind Receita, né, do corpo funcional, que eu acho que é uma boa estratégia, são bons parceiros, mas acho também entrar com uma ADIM também, né? Uma declaração de inconstitucionalidade sobre desse artigo 6º do decreto, que regulamenta a lei. Eu acho que é uma estratégia. Assim, olha, isso é inconstitucional, né? Discussões também com o Poder Executivo. Acho que o pessoal lá da CGU, principalmente, está aberto a ser mais transparente, talvez rever esse decreto federal, que ele serve de norte para decretos estaduais e municipais. Enfim, e jogar isso na imprensa, né? De fato, a gente ter atos, portarias e decretos que passam por cima da Constituição de uma lei federal não faz o menor sentido, né? Mas isso é o que vale na prática, infelizmente. Então, só colocando essa discussão na rua, dizendo da inviabilidade, do absurdo, né, dessas discussões sobre sigilo fiscal, a gente coloca isso. Eu queria só colocar que eu não diminuí a importância do sigilo. Eu apenas disse que ele não poderia ser a única vertente desse debate, que a transparência ela é muito mais ampla, ela vai muito além do sigilo. Eu acho que, nesse momento, deveria ser o Eu acho foco. que tem que ser mais amplo, sim. E o objetivo do Sind Receita é ser mais amplo. Claro, claro. Foi só essa colocação que eu quis colocar. E, realmente, a CGU ela está bem aberta, bem propensa ao debate da transparência. A gente tem conversado com muita frequência dentro da CGU. E, na verdade, acho que quem colocou esse item do sigilo fiscal lá, na verdade, foi a própria Fazenda. Com certeza, não com foi certeza. a CGU. Com certeza. Com certeza. Comentar que um ponto em particular que o Fabiano
colocou, concorda plenamente com a questão da delimitação estrita do que é o sigilo, para poder, digamos, ter um critério de balizamento, né? Esse conflito entre confidencialidade e transparência permeia toda essa discussão. Não é nada específico ao Brasil, isso também se passa no... Claro. Nós estamos acompanhando a experiência internacional nesse ponto para trazer certa luz, porque a fonte de inspiração dos direitos de confidencialidade são mais ou menos universais, né? Então, estamos preocupados com isso e concordamos plenamente na necessidade de, para garantir a transparência, assegurar um núcleo duro de sigilo pessoal e de segurança, etc. Professor, só muito rápido, eu já mencionei isso algumas vezes, mas assim, para não perder o gancho do que o Fabiano colocou de maneira muito adequada, que é todo esse debate que a gente tem nacional de reforma tributária, e eu fiz esse comentário algumas vezes aqui, mas eu não quero perder a oportunidade de fazer ele de novo. Na minha visão, e depois de ter participado ativamente disso durante 1 ano e meio do último projeto de reforma e ter ficado em Brasília o tempo inteiro só fazendo isso, na minha opinião, discussão de reforma tributária é uma falácia enquanto a gente não avança com 2 temas. Um deles é a reforma administrativa, é reduzir custo do governo. Então, você pode reduzir caro no dia que você reduz custo. É tão claro quanto a gente pode imaginar. Não tem como você reduzir custo, tem como você reduzir carga se não reduzir custo. Hoje em dia, o que a gente arrecada é o suficiente para a gente pagar as contas do governo. Então, se a gente quiser continuar gastando a mesma coisa, vai continuar arrecadando. Querer debater isso antes de você reduzir algum tipo de custo administrativo, simplesmente não pode dar em nada. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que, em todos os debates de reforma tributária, e na época eu trabalhava na equipe do relator da reforma, era um debate sem qualquer transparência. O governo não apresentava nenhum dado e os contribuintes, por outro lado, diziam que queriam reforma, mas também não queriam, porque não sabiam quais eram os dados. Então, é um debate falacioso. Então, quando se diz hoje em dia que se pretende fazer reforma tributária, nem o governo quer e nem os contribuintes querem. Os contribuintes têm medo de qualquer mudança, porque não entendem quais são as mudanças e ninguém discute as questões de maneira clara. E o governo, na verdade, faz uma movimentação, porque politicamente, hoje em dia, é relevante o governo dizer que está tentando fazer algum tipo de reforma tributária. Tentar debater essas questões tão relevantes e que afetam o dia a dia das pessoas sem clareza nas mudanças é simplesmente impossível. Ninguém vai concordar com uma mudança sem clareza. Então, quando você fala que vai mudar o PiscoFins atual por um PiscoFins novo não cumulativo, a pergunta que a pessoa faz no dia seguinte, bom, mas na minha atividade, eu tenho hoje uma tributação de 10%, eu tomo crédito até X. O que muda? Você não sei, vai ser na lei regulamentadora que nós vamos ver. Inclusive, a alíquota não está bem balizada, porque a gente ainda não tem conversa, gente. Antidemocrático. Isso não é conversa. Então, existem movimentos falaciosos de debates de reforma tributária. Não podemos esperar nada, não vai ser nada, não tem a menor chance. Eu tinha reuniões no Ministério da Fazenda, na época, junto com o relator, presidente da Comissão Palocci, o relator da reforma, o Sandro Mabel. A gente queria debater os números, eventualmente, para ver... esses números não estavam na mesa. Como alguém quer promover algum tipo de reforma tributária sem discutir, efetivamente, quais são as mudanças propostas e quais são as consequências financeiras daquilo? Não tem a menor chance. Então, eu só não quis perder esse gancho para dizer o seguinte, eu só consigo ver, efetivamente, um debate concreto de reforma tributária, e isso foi dito claramente pelo pessoal da OCDE, que veio ao Brasil naquela época, contar um pouco da experiência deles em termos de reforma tributária no mundo. Se a gente não tiver clareza nos números e na transparência do que significa aquilo para a administração e, evidentemente, vontade de reduzir carga. Se tem alguma vontade de reduzir carga e se alguma vontade de abertura de números e transparência em relação à atividade administrativa, você não tem a menor chance de qualquer tipo de movimento. Os próprios contribuintes remam no sentido contrário. Toda vez que existia algum tipo de mudança em relação a uma empresa relevante, ela fazia de proposta e vinha à imprensa. Naquele momento dizia, a reforma tributária como um todo não presta. Ela estava insegura em relação a determinado ponto, o jeito de fazer com que aquilo não andasse era chincalhar a reforma de maneira geral. Então, é importante ter isso de maneira clara, para a gente não ficar imaginando que alguma coisa vai vir do dia para a noite no Congresso Nacional, mesmo alguma proposição do governo, vai resolver todo o problema se a gente andar com essas questões, especialmente em relação à transparência. A minha preocupação é com a transparência, né? Eu pensei em reforma tributária para dar impulso à discussão, né? Assim, é uma coisa estratégica e quase que sofismática, assim, é um sofisma meio que para botar o assunto na rua. De fato, o que a Silvia diz é justificado, que a questão de transparência vai muito além de sigilo, né? E o gancho que o Peralva levou, de que não existe transparência na questão das políticas. Veja bem, o governo
democrático, tem que tomar o risco de manifestar suas intenções, suas premissas, não é? Seus estudos que suportam isso. Uma reforma tributária precisa ter um livro branco, precisa ter uma informação sobre o conteúdo, sobre as consequências, precisa ter alternativas. Então, nós queremos colocar também nisso elemento de transparência. O objetivo da reunião não é discutir reforma tributária, mas se coloca no contexto mais geral de transparência. Já se disse muito apropriadamente que o melhor desinfetante é a luz do sol. Trazendo a informação, transparentando, não é? Nós podemos fazer juízo, podemos tomar a posição cívica, podemos nos colocar, inclusive, defendendo interesses legítimos, mas esse estudo tem que ser feito em cima da mesa, tem que ser feito às claras, não é isso? Nesse sentido, eu acho que o que o Eurico diz, que ele não acredita que no processo político que tenha... que funcione. Eu não acredito que ele fale isso assim do coração, é um desabafo dele realmente, mas o que ele quer dizer é o seguinte, do jeito que está colocada a coisa, não funciona, não sai do lugar, não vai ter ação, porque não há pressão social, não tem controle, não tem cobrança. Esse conselho nosso aqui, apropriadamente, se chama de controle social. Esse esforço nosso por obter informação, por transparentar, é exatamente para introduzir um elemento mais de pressão social, de controle social, na medida que o funcionário tenha que agir de uma maneira mais isenta, mais imparcial, mais cidadã, porque ele está sendo visto, suas ações são transparentes, não é? É nesse sentido. A transparência não é, digamos assim, uma coisa extremamente operacional por si, mas é uma precondição para que outras coisas aconteçam. Um registro, quem contribuiu com essas pesquisas do OCDE certamente foi o Jeff Owens, que vai ser o convidado especial como palestrante no nosso colóquio internacional do final de ano. O Jeff Owens, o Joshua Blank, que é um outro professor da Universidade de Nova York, especializado em questões de transparência no que diz respeito ao interesse das empresas, e também o Joaquim Barbosa, que vai estar nesse debate. Aliás, dentro dessa fala, viu, Fabiano, uma coisa importante é a gente realmente levantar todo esse histórico de pedidos de lei de acesso à informação, mostrar os absurdos e incoerências das respostas de forma sistemática, para quando chegar no ADIM do Supremo, chegar altamente fundamentada, documentada, não simplesmente discutindo em tese o que é sigilo e o que não é sigilo, mas mostrando qual que é a prática nacional respondida documentalmente pelas administrações públicas em termos de sigilo. Então, acho que a gente tem um trabalho de pesquisa, efetivamente, para coletar prova, para chegar até o Supremo Tribunal Federal com muito cuidado, com muito zelo, com uma administração como essa. Antes do Basile falar, passar para o Odair, e, na sequência, rapidamente, o Basile conclui e os dois expõem a pesquisa que eles fizeram, interessantíssima, sobre os resultados de pedidos em relação à lei de acesso à informação, e a gente retoma o debate. Eurico, uma intervenção de 3 segundos. Vai ser muito legal a gente explorar a experiência do Jeffrey Owens, que ele vier para o colóquio, porque ele tem uma experiência internacional tremenda e participou da modelação de reformas tributárias no mundo inteiro. Então, ele participou de grandes reformas tributárias, entende todos os componentes que atravancam as reformas tributárias. Então, ele vai estar aqui no Brasil no final do ano. Vai ser importante. Quem tem algum interesse no assunto, poder explorar o conhecimento dele nesse tema vai ser muito relevante. Eu vou tentar. Bom dia, meu nome é Odair Ambrósio. Eu também sou dirigente do Sind Receita. Eu vou tentar não me alongar muito, mas eu queria ilustrar algumas situações que foram aqui colocadas sobre o sigilo. Quando a gente... o sigilo é usado para justificar tudo, todo pedido de informação, tudo dentro da Receita, ele é justificado pelo sigilo. E acho que por isso acaba sendo importante a gente discutir. E uma coisa muito controversa, porque a Receita, às vezes, admite que não tem sigilo sobre determinado assunto. Admite, mas não abre aquele sigilo. Então, eu tenho 2 exemplos. E como eu trabalho com atendimento, eu sou chefe de equipe numa unidade de atendimento na Receita Federal, é muito comum as pessoas comparecerem lá para requerer algumas informações e a Receita nega. A Receita diz que é pública, mas ela nega a informação. Então, tem 2 casos que servem para ilustrar, que um é, por exemplo, o acesso a dados cadastrais. A Receita tem uma portaria que diz que os dados cadastrais não estão sujeitos ao sigilo.
Ela diz lá quais dados onde estão sujeitos ao sigilo. Um exemplo, por exemplo, é o Código Societário das empresas. Não tem sigilo sobre o Código Societário, mas ninguém vai conseguir essa informação numa unidade de atendimento da Receita. Outro caso relevante é o caso, por exemplo, de órgãos públicos. A Receita tem uma orientação interna que diz que órgãos públicos não têm direito ao sigilo fiscal. Mas ela também nega para qualquer pessoa que tentar requerer essa informação, a não ser, por exemplo, o prefeito de um município, ninguém mais vai conseguir aquela informação, porque a Receita nega aquela informação. E aí ela nega com base em quê? Da mesma maneira que existe um manual de sigilo, existe dentro da Receita um outro manual, que é o Manual do Atendimento. Esse Manual do Atendimento ele é conhecido como SISCAC, que é estabelecido através de uma portaria interna da Receita, e esse manual disciplina como o atendente vai atender o cidadão. E lá está bem claro, tem um item dizendo assim, quem pode requerer. E qualquer informação só pode requerer o próprio interessado, ou seja, o próprio sócio da pessoa jurídica ou a própria pessoa física ou seus procuradores. Ninguém mais pode requerer. Isso é muito limitado. E aí, às vezes, o atendente da Receita ele fica até numa situação complicada, porque lá no site está a informação dizendo que pode ser fornecido. E o atendente tem que negar e não pode dizer por que está negando e não pode divulgar o texto do SISCAC, que também não é aberto. Então, às vezes, fica numa situação complicada, né? É uma situação muito complicada. O atendente, às vezes, ele apanha do contribuinte, reclama, apanha de todo lado e não tem o que fazer, não tem como resolver. O próprio órgão é bipolar também. É bipolar. Ele dá uma informação para fora, uma informação está na internet, e ele orienta o seu atendente com outra informação. E aí, o que o atendente segue? É aquela questão do medo do órgão, ele segue a orientação interna. Ele não vai seguir a orientação mais ampla. E quem que fez o SISCAC? Foi os marcianos? Bom, só uma outra questão que eu vou levantar aqui, referente ao espírito do sigilo fiscal. Eu não sou advogado, eu estou até levantando a bola para os advogados aqui presentes, mas eu entendo que o espírito da lei do sigilo fiscal é estabelecer uma relação de cooperação amistosa com o contribuinte. É dizer, olha, você vai fazer a sua declaração, você vai me informar seus dados pessoais, seus bens, seu rendimento, sua atividade. Em contrapartida, eu garanto sigilo disso aqui, que você me informar, eu não divulgo para ninguém. Você me informa, para eu saber se você está pagando imposto corretamente, eu não divulgo isso para ninguém. Eu entendo que esse é o espírito da lei do sigilo fiscal. E o que ultrapassa isso, no meu parco entendimento de não advogado, eu acho que ultrapassa já o espírito da lei do sigilo fiscal. Então, quando se estabelece, quando o contribuinte ele infringe a lei, ele omitiu uma renda, e a Receita descobre que ele omitiu uma renda, por que, nesse caso, ele tem direito ao sigilo? Eu faço até uma comparação, que eu acho que é meio grosseira até, com um cidadão que infringe a lei, uma lei criminal. Entendeu? Ele vai ter sigilo? Não. Às vezes o cara é acusado indevidamente, vai para o jornal, às vezes não foi ele, mas a polícia lá, o delegado dá informação sobre o processo, todo mundo dá informação. E na infração cometida com relação aos tributos, é sigilo total. Não se pode divulgar nada. Nenhum auto de infração, o cara questiona, não se divulga nada sobre o contencioso. Então, acho que o sigilo fiscal é utilizado para justificar muita coisa. Eu acho que o cerne da questão que a doutora Mariana colocou. A quem interessa? Quem são os feudos que querem manter as informações escondidas dessa maneira? Tá, é isso que eu tinha para colocar. Os advogados agradecem a inteligência e a alegoria da sua observação, viu? Sensacional, acho que você tocou no ponto central. Basile, então, Basile vai concluir rapidamente, os meninos também, mais 5, 10 minutos falam, e a gente abre de novo para os debates. Então, só repassando aqui os próximos estados, né? Santa Catarina, que também tem informações, só para a gente ilustrar toda essa discussão, né? A gente poderia dizer que a discussão do sigilo fiscal está muito relacionada aos bancos de dados, né? E que esses critérios eles não necessitam discussão sobre sigilo. Você dá qual o tempo de permanência do processo, qual o tipo de estoque que você tem, quais são os resultados, quantos são a favor do fisco, quantos são a favor do contribuinte. Essa parte, eu acho que ela nem surge nessa discussão de sigilo fiscal. Por fim, o Estado de São Paulo, que traz também informações básicas e mais também as decisões, mas não inova nessa parte aqui do entrado, dos encerrados, tempo de permanência. Essas informações não são públicas. O Tocantins, que eu trouxe como exemplo interessante, num estado onde não há tanta expectativa, assim, um estado que saiu muito bem nos critérios. E, por fim, o da União, que também
não inova nessa parte de dados gerenciais, né? Apenas informa as pautas, as composições, a legislação, o andamento processual e as decisões de segunda instância. E, por fim, aí, novamente, o resultado final com o ranking em todos os estados para que fique registrado.